Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 49. A memória de Josias é como uma composição de aromas, preparada pela perfumista. Em toda boca, sua lembrança é doce como mel, como uma melodia em um festim regado de vinho. Foi divinamente destinada a levar o povo à penitência. E rebusteceu a piedade numa época de pecado. Voltou o coração para o Senhor e fez desaparecer as abominações da impiedade, exceto Davi. Ezequias e Josias, todos pecaram. Os reis de Judá abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. Por isso tiveram de entregar a outros o seu reino e sua glória a uma nação estrangeira. Os inimigos queimaram a cidade eleita, a cidade santa, transformaram suas ruas em um deserto, conforme o que predissera Jeremias, pois eles maltrataram aquele que havia sido consagrado profeta desde o tempo da sua mãe, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas depois reedificar e renovar. Foi Ezequiel quem teve uma visão gloriosa que o Senhor lhe mostrou num carro de querubins, pois ele anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àqueles que seguiam o caminho reto, quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Como engrandecer a glória de Zorobabel? Foi ele como um anel na mão direita. Do mesmo modo, Josué, filho de Josedeque, eles que em seus dias reconstruíram a casa de Deus e tornaram a levantar o templo santo do Senhor, destinado a uma glória eterna. Neemias viverá por longo tempo na recordação. Ele reergueu nossas muralhas arruinadas, restabeleceu nossas portas e nossos trincos e reedificou nossas casas. Ninguém nasceu do mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra, nem comparável a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos e o esteio de seu povo. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram profecia. 700 foram glorificados entre os homens, porém, acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, eu acho assim magnífico. É o final de Eclesiástico que vem exaltando estes homens que deixaram realmente o seu legado para a igreja. Os verdadeiros profetas que doaram a sua vida, que renunciaram o seu prazer, talvez carnal, para poder doar um pouco de céu aos nossos corações. Falar destes homens é realmente experimentar o perfume mais sagrado. É um perfume que nasceu com o odor de renúncia, de sacrifício, de jejum, de penitência. Como é bonito olhar para a história destes homens e poder ver aqui na própria palavra, ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque. Olha que Deus fala, pois ele também foi arrebatado desta terra. Nem comparável a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos e o esteio de seu povo. Os seus ossos foram conservados com cuidados. Depois de sua morte, fizeram profecia. 700 foram glorificados entre os homens, porém, acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Deus não esquece
de ressaltar aqui, através de quem está escrevendo esse livro, a pessoa de Adão. Então, este para mim, assim, sabe, é fazer assim com que meu coração também não se canse de exaltar a Deus pela vida daqueles que morreram, que eu tive a graça de conhecer em vida, como um Padre Léo, uma Clícia, uma irmã Ione da minha congregação, a irmã Maria Mota, a irmã Ruth, a irmã Sirlene. São tantos, né, nomes, tantos nomes, a irmã Marlúcia. Eu tive a graça de fazer a experiência de ver essas pessoas se doando, adorando o Senhor, renunciando a um mundo de pecado. Por quê? Porque a fé conduzia a uma vida mais profunda e abandonada em Deus. São tantos padres que Deus já levou, bispo, nosso Papa João Paulo II, não me canso de dizer dele, porque ele foi luz no meu caminho, no meu ministério, na minha vocação. Então, para poder hoje viver intensamente isso, nós temos hoje no dia 27, segunda-feira, 27 de setembro, é dia de São Vicente de Paulo. Olha que lindo este homem, São Vicente de Paulo, o grande santo dos humildes, dos pobres, amigo inseparável dos necessitados, é o fundador da Congregação dos Padres da Missão Lazaristas e também das Filhas de Caridade. Ordenado sacerdote aos 19 anos, voltou sua ação missionária junto dos necessitados, das crianças, dos necessitados, das crianças, dos miseráveis excluídos. Sua postura de vida e de fé influenciou até as autoridades do seu tempo. Trabalhemos junto dos pobres e que eles não sejam apenas argumentos de nossos discursos. Olha que coisa mais forte. São Vicente de Paulo. Este homem, eu tive a graça de conhecer, né, o lugar que ele está depois da sua morte. Como esse lugar exala perfume, exala santidade. As paredes deste lugar está impregnada de quem? De Deus. São Vicente de Paulo deixa esse legado para nós, né? Como é maravilhoso isso, a gente poder fazer a experiência de pessoas que realmente são pessoas que vivem uma vida mais profunda em Deus. Bem, vou ler a palavra, depois vou falar mais um pouquinho de São Vicente de Paulo. Bem, aqui então a leitura de hoje é a profecia de Zacarias. A palavra de Zacarias 8, do 1 a 8, a palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isso diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo, naqueles dias acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos, isto diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é: o Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória, o Salmo 101. E o evangelho é de Lucas 9, 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que me enviou entre todos vós, aquele que me enviou
pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em meu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está ao vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria maior. Jesus não gastou muitas palavras para responder à dúvida dos discípulos. Tomou uma criança nos braços, demonstrou-lhe acolhida e carinho. Posso até imaginar o sorriso naquele rostinho. Nem precisava dizer o que disse. Entenderam logo que o maior é quem acolhe os pequenos e não importantes. É quem é pequeno e se coloca à disposição de todos para o servir. Acolher, viver e anunciar a verdade de Cristo é a nossa missão. Jesus educa os discípulos para que sejam simples e servidores. Ai, Jesus, ele é demais. A forma que Jesus educa é uma forma que transcende, né? Não tem como a gente não ver a ação de Deus nisso, né? Deus, ele é tão extraordinário que ele faz um grande milagre. Bem, São Vicente de Paula, a França, no século XVII, se elevara à categoria primeira potência na Europa, impulsionada por um ideal de grandeza nacional mais devastada pelas guerras e revoluções internas. Apesar de ter sido o século de Luís XV, o rei Sol, de fato, século das grandes misérias, crianças abandonadas, prostituição, pobreza e ruína ocasionais. E ruínas das revoluções, guerras, além de ignorância religiosa da população rural, o estado lamentável da boa parte do clero. Nesse triste quadro da situação social e religiosa da França, Deus suscitou um grande apóstolo, um dos santos mais extraordinariamente fecundos na igreja, São Vicente de Paulo. Nasceu ele de família pobre em 1581, o pai, observando com satisfação as excelentes qualidades do espírito do filho, fez os maiores sacrifícios para lhe oferecer os estudos eclesiásticos, como era desejo de Vicente. Ordenado sacerdote, trabalhou como vigário numa pequena paróquia rural. Aí viveu em contato com tantas misérias e materiais e morais, que lhe abriram o espírito para a sua futura vocação de apóstolo e organizador de grandiosas obras sociais. Numa viagem entre Marsella e Narbonne, Vicente caiu em poder dos piratas que o venderam como escravo em Tunis, na África. Com grande humildade, o santo aceitou esta provação e sujeitou aos pesados trabalhos que lhe impuseram. Pela força de sua bondade e oração, conseguiu converter do islamismo ao cristianismo, seu próprio patrão que o colocou em liberdade. 2 anos durou em cativeiro e voltou para sua pátria com ânimo novo para colocar à disposição das misérias humanas. É difícil sintetizar em poucas linhas a múltipla operosidade de São Vicente. Destaquemos, porém, algumas de suas iniciativas de maior relevância. A evangelização dos colonos e a reforma do clero e obras assistenciais e luta contra o jansenismo. Pastor sensível aos problemas pastoral, deu-se com empenho à pregação nos meios rurais, onde graçava lamentável a ignorância religiosa.
com um grupo de colaboradores, instituiu a Congregação da Missão e dos Lazaristas. Estes pobres eram obrigados a emitir o voto especial e de se consagrarem à evangelização dos pobres. Contudo, além das missões populares, tornaram-se beneméritas por sua obra da direção dos seminários para a formação do clero. Com Santa Luísa de Marilac, Vicente enfrenta o problema da miséria, fundando a Sociedade das Filhas da Caridade, conhecidas popularmente como Irmãs Vicentinas. Com essa instituição, a caridade tão múltipla de São Vicente se tornou organizada. A Congregação Vicentina dedica-se ao serviço dos abandonados, dos órfãos, dos velhos, dos inválidos, das moças em perigo e dos doentes. Talvez seja esta a instituição cristã dedicada à pura prática da caridade, de maior extensão geográfica e no tempo. As 37 mil irmãs de caridade que trabalham hoje em leprosários, orfanatos, hospitais, manicômios, escolas, asilos, etc. Continua a presença de São Vicente de Paulo. Nossa, que lindo, né? O livre acesso de São Vicente nos palácios dos grandes brilhe de imensa ajuda no seu apostolado. Ele sabia tirar do rico para os pobres, não pela força, mas pela persuasão. Por fim, não se pode avaliar o empenho de São Vicente em opor um dique à triste corrente espiritual do seu século, o jansenismo, que com seu rigorismo e pessimismo resfriava a espiritualidade católica. São Vicente morreu riquíssimo de méritos. No dia 27 de setembro de 1660, seu nome continua vivo como padroeiro das obras de caridade do mundo inteiro. Foi canonizado pela Igreja não como simples filantropo, mas como um santo que levou a sério a mensagem cristã de que o amor de Deus e ao próximo andam de mãos dadas. É lindo demais. Por isso que eu quero ser santa e você também tem que desejar essa santidade. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.